A paz do Senhor, amada igreja, louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aqui é a missionária Sandra. Estamos mais uma vez com Minutos de Fé, trazendo uma palavra de fé e edificação para a tua vida. Amém? Que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe o teu lar. Que Deus venha trazer a graça, a simplicidade e a sinceridade em teu coração. Que Deus venha abrir os teus olhos e os teus ouvidos espirituais. Que você possa ouvir somente a voz do Senhor e enxergar tudo aquilo que o Senhor Deus tem para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Que Ele possa estar trazendo sobre ti o blindar da proteção divina, em nome do Senhor Jesus. Hoje eu quero compartilhar a palavra do Senhor que se encontra em 1 Reis, no capítulo 13, no verso 16 ao verso 18. Eu quero ler contigo e comentar aquilo que o Senhor Deus tem para nos ensinar. Amém? Palavra do Senhor nos diz: porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor. Ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tomarás a ir pelo caminho porque foste. E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Olha só, aqui no capítulo 13, vai contar a história de dois homens, um homem de Deus e um velho profeta. O homem de Deus, um homem ao qual Deus o chamou para ser um mensageiro, um representante dele, um homem fiel e ativo também na fé. Porém, o velho profeta, um homem chamado por Deus, mas que já não era mais ativo ao chamado e à fé no Senhor. E este homem usado para tirar o foco. Este velho homem, esse velho profeta, foi um homem usado para tirar o foco do homem de Deus, para fazê-lo desviá-lo do seu propósito, de uma missão com Deus, a qual ele tinha. Este homem ali contou a ele uma mentira, dizendo que Deus tinha dito algo, sendo que Deus não tinha dito. Falado que Deus tinha feito algo que Deus não tinha feito. Mas este profeta mentiu. E ele mentiu a este homem de Deus para que esse homem desviasse do propósito, da missão. Aqui nós vemos um grande perigo. Quando Deus nos dá uma direção, quando Deus nos dá uma palavra, quando Deus coloca ali uma missão em nosso ser, Ele nos mostra, Ele nos dá uma direção, nos dá uma palavra rema, e então o inimigo, ele levanta pessoas para tentar nos distrair, para nos tirar o foco, para fazer com que nós venhamos perder a visão. Este homem, esse profeta, esse velho profeta, mesmo ele tendo um chamado de Deus, mesmo ele sendo um profeta de Deus, ele foi um homem que foi usado para desviar o servo de Deus e tirar assim o foco dele. Aquele homem de Deus tinha uma missão. Ele não poderia, ele deveria ir e falar ao rei, declarar a palavra, aquilo que o Senhor tinha mandado fazer, aquilo que o Senhor tinha mandado falar. E assim que ele cumprisse essa missão, ele deveria não comer nada ali. Tanto é que o rei fez um convite a ele. O convite para passar ali
a noite para passar ali o descanso, para repousar na casa do rei. Mas aquele homem de Deus recusou, porque era a missão dele, entregar o recado e ir embora. Ele não podia comer, ele não podia beber. Ele não podia ficar ali naquela cidade. E ele tinha que ir embora e não podia ir embora pelo mesmo caminho que ele foi, que ele chegou até aquela cidade. Essas foram as ordens, essas foram as diretrizes de Deus. Mas aquele profeta, ele ali, usando de má fé, ele disse: olha, eu também sou um homem de Deus, eu também sou um profeta chamado por Deus. E um anjo me falou a palavra, pela palavra do Senhor, que era para fazer você voltar comigo, para que você pudesse comer e beber. Isso era uma mentira. Aquele homem de Deus, olhando para o profeta, sabendo que ele também era um homem chamado por Deus, ele acreditou. Aquele homem de Deus esqueceu do porém, ser vigilante. Nós precisamos vigiar. Não olhar para quem? Para quem está falando conosco, mas olhar para aquele que falou conosco antes. Se Deus nos deu uma direção, nós temos que ir até o fim e lembrar quem é que deu essa direção. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que o Senhor disse vai se cumprir. Aquilo que o Senhor mandou fazer é para fazer, não é para mudar. Não importa quem chegue até você e mude as diretrizes dizendo que é Deus que mandou você mudar. Se foi Deus primeiramente que falou com você e mandou você ir, por que Deus então agora vai usar outra pessoa para mudar o que ele já tinha falado com você? Não faz sentido. Não é o correto de Deus, porque Deus não dá o recado. Deus fala diretamente quando é preciso falar com você, porque ele já tinha falado com você. Se Deus quisesse enviar outra pessoa para falar, Deus também teria enviado um outro profeta de Deus para falar com aquele homem e dar a diretriz para ele, dizendo: vai até o rei e fala assim, assim, assim. Mas Deus não fez isso. Deus falou ao próprio homem de Deus. Ele falou àquele profeta novo. É você que eu estou chamando. É você que é para fazer isso. Mas você vai, faz tudo o que eu te mandar, não come, não bebe e não volta pelo mesmo caminho. Foi Deus que falou com ele. Então, se Deus falou com ele, Deus, se tivesse que mudar alguma coisa, também falaria diretamente com ele. Mas Deus não fez assim. E se Deus não fez assim, porque não era a vontade de Deus. Precisamos buscar o discernimento espiritual para verificar se aquilo a qual nós estamos ouvindo vem realmente de Deus. Então tome cuidado com as mentiras, tome cuidado com as sofismas, mentiras que parecem verdade, mas que não são. Precisamos ser vigilantes. Precisamos estar direcionados por Deus, guiados por Ele e confiar somente nele, porque Ele dá a direção. Então é sobre a direção do Senhor que nós precisamos caminhar. Não confie em outra palavra a não ser a de Deus. Se Deus te disse, Ele vai cumprir. Se Deus te mandou fazer algo, vai, faz até o fim. Segue a direção do Senhor. Não permita que nada e nem ninguém mude essa direção. Se você tem certeza que Deus está falando contigo, se é Deus que está te direcionando, então fique firme, porque a intenção do inimigo é te tirar do foco. A intenção do inimigo é desviar a sua atenção, é te tirar do propósito, é desviar o teu foco, os teus pés do caminho que o Senhor quer que você ande, é tirar você da missão a qual Ele tem te chamado. Então, seja sóbrios
e vigilante. Vigie. Não confie em qualquer pessoa, não confie em qualquer palavra. Passe tudo pela palavra de Deus. Deus nos diz: examinai as Escrituras. E nós precisamos examinar. Deus nos diz: verificai se o Espírito que vos fala vem do alto. Verifique tudo isso. Busque o discernimento espiritual. Busque revelação do Senhor. Porque você precisa acreditar na palavra do Senhor. Aquele profeta, aquele homem de Deus, ele por acreditar naquela mensagem, naquela falsa profecia, naquele falso recado, por acreditar no profeta velho e não dar valor à palavra que Deus tinha falado com ele, não dando credibilidade a isso, aquele profeta desobedeceu a ordem de Deus, seguiu a direção que o profeta velho disse e não a direção de Deus, e por isso ele foi morto por um leão. Ele voltou pelo mesmo caminho e ali a morte o esperava. Deus o orientou para que fosse desviado dele, mas ele não seguiu a direção. Às vezes, você está andando por uma direção oposta à de Deus, seguindo uma direção que não foi Deus que te deu. E Deus, o que ele queria era te desviar do laço da morte, te desviar do laço do inimigo, e você não ouviu. Você não ouviu. Há um perigo em não ouvir a voz de Deus. Há um perigo em desobedecer às ordens e direções de Deus. Seja sóbrio, seja vigilante, tome cuidado. Nós vemos aqui esse perigo, o perigo de acreditar nas mentiras do inimigo. Em mentiras que parecem ser verdades. Nós precisamos tomar cuidado. Não se esqueça quem é que te chamou. Não esqueça que foi o Senhor que te chamou. Não esqueça que é o Senhor quem falou contigo, em quem te deu a ordem e quem te deu a promessa. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Então, se Deus te disse, está falado, está dito. Faça o que o Senhor te disse. Segue a direção do Senhor e tudo vai dar certo. Não desvie o teu foco. Não tire os teus olhos da promessa. Não tire os teus olhos da vontade do Senhor. Não tire os teus pés do caminho que é correto para viver um caminho de engano, de mentira. Em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus, eu creio, Pai, em Tua palavra e eu quero seguir, Senhor Deus, a Tua palavra e crer nela. Livra-nos, Senhor. Livra-nos, Senhor, de todo mau intuito. Livra-nos, Senhor, de toda língua caluniadora, de toda mentira, de todo tipo de sofismas e enganos. Livra-nos, Senhor, de ser enganados e confundidos. Cremos, Senhor, em Tua palavra. Cremos em Tua promessa. Cremos em Ti, Senhor, porque aquilo que o Senhor nos disse vai se cumprir. Senhor, o que nós queremos agora é crer na Tua palavra e obedecer. Livra-nos, Senhor, de ser desobedientes e infiéis ao Senhor. Dai-nos discernimento espiritual para viver sobre a Tua vontade, sobre a Tua palavra. É o que nós te pedimos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Medite nessa palavra, reflita, deixe que o Espírito Santo traga discernimento sobre a tua vida e que a palavra do Senhor, a vontade dele, venha ser revelada na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor e tenham todos um excelente e abençoado dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.